Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo João Pedro, sou aluno do curso de Agronomia do campus de Novo Chavantino e hoje eu vou aqui estar explicando como funciona o processo de irrigação por superfície, né? Vou também estar citando algumas vantagens e desvantagens, né, do processo, algumas etapas, né, onde é mais indicado, né, o tipo de solo, entre outras coisas, né? Então vamos aqui passando aqui já o primeiro slide. Então, como funciona? Resumidamente, o processo de irrigação por superfície, ele é um processo muito simples, né? Tanto é que ele é usado mais em propriedades pequenas ou até média, mas aí depende um pouco da cultura, né? Se é viável ou não. Enfim, o que consiste no processo de irrigação por superfície? É um processo simples que você pode fazer por 4 sistemas, né? Sendo sulcos, faixas, corrugações ou então inundação, né? O Corinho está explicando um pouquinho por ele, apesar de não ser meu tema aqui, mas enfim. É, no geral, você coloca tubulações, pode ser até mesmo uma mangueira, faz alguns canais com a declividade boa, que esse sistema ele usa bastante, né, a gravidade, para que a gravidade mesmo faça o trabalho de irrigação. Eles fazem canais com a declividade padrão, né? Tem que ser uma declividade não tão grande e nem tão baixa também, porque a água tem que escorrer na velocidade certa para que ela possa infiltrar, né, na medida certa no solo, né? Então, se for também uma declividade alta, se a água escorrer rapidamente, aí ela não vai filtrar, né? E se for uma declividade baixa, ela vai infiltrar até demais e pode acabar até afogando as plantas, né? Então é isso, a irrigação por superfície, né? Ela não é muito indicada assim, né? Devido às suas dificuldades, né? É uma irrigação até simples, né? De fazer, porém um pouco complicada de manejar, né? Tem sempre que estar ali medindo o relevo, o relevo topográfico tem que estar na declividade certinha, né? Como eu havia falado. Vou até passar aqui para vocês. Aqui, sistemas mal projetados ou mal manejados têm baixa eficiência de irrigação. Né? É o que eu estava falando. Se caso a sua declividade for alta ou até baixa, se passar pouquinha coisa às vezes do seu cálculo lá, né? Se por algum motivo a erosão causada pela própria água passando ali no canal causar uma declividade maior, se isso vier acontecer, isso pode dar uma eficiência muito baixa, né, na sua cultura. E pode ocorrer de ter uma perca de ganho aí muito grande, ou até mesmo, se isso vir acontecer em todos os seus canais, pode até mesmo perder aquela colheita, né? E se a pessoa é dependente disso, como na maioria das vezes então, né, é um sistema bem complicadinho, assim, de estar manejando. Tem sempre que estar ali no dia a dia, né? Manejando para que o relevo sempre tem que estar no nível certo e a vazão da água também é outro fator muito importante, né? Eu acho que não citei isso aqui ainda. A vazão da água tem que ser de um nível bom, né? Geralmente ela é feita por tubulação, como na imagem, tem uma tubulação até meio superficial, mas ela pode ser até feita também por uma tubulação embaixo da terra, né? Embaixo da superfície, não tem nenhum problema, desde que esse tipo de irrigação pode ser feito de N maneiras. Ele pode ser feito tanto por irrigação, até aspersão, como eu já vi alguns casos aí, mas também pode ser por tubulação simples, né? Desde que a água passe, né, nesses canais com a vazão ideal e a declividade, como eu tinha falado já. Bom, os solos indicados para esse tipo de, de sistema, né, da irrigação por superfície, são solos que não têm uma porosidade, né, uma infiltração muito grande, entretanto também não muito baixa. Porque assim, é igual eu estava falando lá no início, se a água infiltrar muito rapidamente, né,
as plantas que estão ali, a cultura que está ali presente, não vai conseguir absorver água suficiente para o cultivo, né, para uma boa produção. E se for muito compacto, se for um solo com maior presença de microporos do que de macroporos, né, aí vai também não vai absorver nada. Então, a pessoa o produtor que quiser mexer com esse sistema, querendo ou não, tem que fazer uma análise de solo ali, né, para ver como é que se o solo é um solo mais compacto, mais rochoso, se o crescimento articular ali vai permitir que as raízes das plantas consigam absorver a quantidade exata de água boa. Então, enfim, aí é isso. Então não pode ser em qualquer solar, porque muitas pessoas pensam que como é um sistema fácil, né? Em qualquer lugar dá para fazer um sistema desse. Não. Mesmo que você tenha um relevo topográfico muito bom ali, se o seu solo não for ideal, não vai servir. Então tem que ficar muito de olho nisso também. Mas e aqui nas vantagens, aqui tem eu separei um slide aqui só para citar algumas vantagens e desvantagens. Vantagens, né? Aqui como está dito, é o menor custo, é barato, igual eu falei. Você não precisa às vezes nem de máquina para fazer um sistema de irrigação desse. Se você tiver tubulação, pode ser até de cano mesmo, cano PVC, ou mangueiras, enfim. Se você tiver um cano e tiver uma enxada, por exemplo, você pode fazer um sistema desse, fazendo os canais certinho, fazendo a sua área, delimitar a sua área, não tem problema nenhum, né? Desde que, como eu citei lá, ficar atento àqueles fatores que eu expliquei. Requer equipamento simples, né, e efeitos do vento aqui, como está escrito, porque tipo, tem outros tipos de irrigação que sofrem efeito do vento, né? A própria irrigação por aspersão, né? Dependendo da velocidade do vento, aí se a aspersão não for tão potente, a sua área que você quer irrigar não vai conseguir, né? Devido a fatores externos, né? O vento bate ali, leva a água para outro rumo e acaba que a área que você não quer que você quer irrigar não acaba não sendo irrigada, então tem que ficar atento. Mas aqui no caso aqui não tem interferência, né? É um sistema assim desse ponto de vista muito seguro, né? É apenas o que interfere e a gravidade nada mais, né? Então é isso. Aí aqui não interfere nos traços culturais, né? Permite a utilização de água como sólidos em suspensão. Então, ou seja, não é um sistema difícil. É simples, fácil, entretanto chato, né? Como é que tem as desvantagens. Depende das condições topográficas, né? Então, não é todo o relevo que você vai conseguir fazer com que esse sistema funcione, né? Tem que estar ali, ó, sempre manejando, aqui, ó, o manejo das irrigações é mais complexo. Quando diz que mais complexo, até poderia trocar essa palavra aqui, seria mais intenso. A pessoa, o agrônomo ou um produtor, as pessoas que trabalham, né, numa fazenda que tem esse sistema, tem que ficar direto ali, né, medindo o relevo, conferindo se está infiltrando o solo, se não está, se a terra está absorvendo a água, se tem alguma coisinha errada ali, porque o menor movimentinho ali da terra já lasca tudo, né? Como se já não dá mais para ter um bom ganho, né? Um bom resultado, né? Na colheita. Se mal planejado e mal manejado, né? Pode ter baixa eficiência e tudo mais. Mas, igual citei, tendo bem manejado, não é complicado, é barato. Tem uma produção relativamente boa até pro sistema, né? Claro que se comparado a outros sistemas de irrigação, é baixo, né? Tanto é que esse sistema aqui é mais indicado, se não for em determinadas culturas que precisam disso, né? Mas se a pessoa apenas usa esse sistema porque não tem condições, né? Então é um sistema voltado mais para pequenos produtores, né? Pessoas que não têm condições de comprar um pivô, de às vezes fazer um sistema de aspersão, de irrigação por aspersão, né? Que é um pouco mais caro, enfim. Aqui, eu sei que isso não é o meu tema, mas eu dar só uma explicadinha por alto aqui, né? Sistemas, né? Os sistemas que eu tinha citado ali eram sulcos e corrugações, como está mostrado aqui na imagem. Sulcos e corrugações são bem semelhantes, assim como inundação ou faixa são muito parecidos, né? São detalhes que mudam
esses sistemas, né? O suco, como está aqui na imagem, tem os canais certinho por onde passa a água, né? São, são subdivididos em vários canais, né? Depende do tamanho da propriedade, né? Tem inundação ou faixas, que é basicamente você alagar a sua área determinada que você quer, né? E deixar acontecer o plantio. Geralmente é voltada para culturas que necessitam mesmo, né, desse alagamento ou de muita água, como por exemplo o arroz, né? Deixa eu passar aqui. Ok, sucos. É como eu tinha explicado, né? Nos sucos tem uma mangueira, né, com determinada vazão, com máquinas ou até o trabalho manual, o produtor, a pessoa faz os canais saindo dessa vazão, né, subdividindo para vários canais. A água passa por gravidade, tranquilo, aí chega até o final da sua área delimitada e sendo assim a água é absorvida e assim irrigando, né, a sua cultura. As corrugações, quase a mesma coisa, só que são sulcos mais rasos, né? Aqui fala, aqui ó. Esta modalidade de irrigação utiliza sulcos rasos, denominados corrugações, que são normalmente orientados no sentido da maior declividade do terreno e são de pequeno comprimento. A diferença é essa. É como se fosse uma versão menor dos sulcos. Ela é mais rasa e o comprimento é pequeno, mas assim a ideia é a mesma, funciona da mesma maneira. A inundação como aquela imagem lá, ela não tem um sistema de gravidade, a área que você quer esse sistema geralmente é plana, não tem declividade, né? Não pode ter, né? Não é ideal que se tenha, que se tiver também já pode perder também, pode ter um efeito negativo, né? Nossa cultura, né? Aqui fala, ela é aplicada no solo por meio de tabuleiros ou bacias, né? E aqui embaixo, no sistema de faixas, que também é muito semelhante, também é a mesma coisa quase. Aqui consiste na inulação total, né, da sua área. A diferença aqui é que a inundação é feita por condução, e não por tabuleiros ou bacias, né? E basicamente é isso. Aqui são fases da irrigação, né? As fases da irrigação é basicamente quando a partir do momento que você libera a água, né, para essas fases da irrigação que geralmente é só para o sistema de irrigação por sulco, né? Porque o sistema de irrigação por inundação já não tem, né, essas fases, né? Que a área fica inundada o tempo todo ali, então não tem esses quatro fases aqui. Então, beleza. O que seriam essas fases? A fase é as fases da irrigação por superfície aqui, no caso de sulcos, seriam nada mais nada menos a partir do momento que a água sai da tubulação até o momento que a água se infiltra totalmente na sua área, né? Na terra, no caso, e as raízes absorvem essa água. O avanço aqui, ó, inicia-se com a aplicação da água e termina quando atinge o final da parcela irrigada. Seria avanço da água, o nome já fala. A água vai avançando a partir do momento que ela é, chega ali no final da sua área marcada, geralmente eles desligam, né, a, a vazão, né, a mangueira, para que não saia mais água e a água que está ali já possa, né, começar a infiltração. Logo após, né, a reposição, né, do processo de avanço, que eu estava falando, ela começa quando a frente de avanço atinge o final da parcela irrigada, né, e termina quando a vazão é cortada no início da área. A reposição seria a reposição da água mesmo, né? O avanço está incluído, vamos dizer assim, nessa reposição. O avanço ocorre, né? Depois, logo após a reposição. Esse processo, depois que, que atinge o final, é chamado de reposição. Logo após vem a depressão. A depressão nada mais é quando a água infiltra no solo, né? Aqui mesmo diz. Quando ela suspende o fornecimento, né?
a água se infiltra e esse processo é denominado de depleção. E por último aqui, a recessão, né? Inicia-se no final da depleção e é, é o processo assim, onde não há mais água no solo, basicamente, né? Quando o processo de depressão ocorre, que é que a água infiltrando no solo, o, a sua área logicamente vai secar, né? Vamos dizer assim, a água que estava ali em cima vai ser absorvida, vai ser infiltrada no seu solo. E esse processo, essa fase, né, nem processo, essa fase é denominada de recessão. E é isso, professora. Aqui está as referências. Se a senhora quiser pesquisar aí os sites que eu tirei essas informações, ficou, acho que bem mais ou menos aí, mas acho que deu para explicar tranquilo como funciona, né? E é isso. Muito obrigado.